Desde sempre, o sertão ensina que cada gesto, por menor que pareça, pode desencadear acontecimentos que ninguém imagina. Às vezes, uma simples decisão, tomada ao amanhecer, é capaz de mudar o destino de uma vida inteira. E foi exatamente isso que aconteceu com um homem simples, acostumado a lidar com a solidão da caatinga e com a dureza que a vida lhe oferecia diariamente. Ele jamais poderia suspeitar que, ao estender a mão para ajudar uma mulher desconhecida, coberta de poeira, ofegante e com o olhar desesperado de quem foge de algo muito maior do que parece, estaria se envolvendo em um enredo capaz de mexer com as próprias forças que movem o sertão. Naquele dia, o silêncio da paisagem parecia mais pesado do que de costume, como se a terra quisesse avisar que algo fora do comum estava prestes a acontecer. E quando a mulher surgiu pedindo ajuda com a voz trêmula e o peito arfando, ele percebeu que havia algo profundamente errado naquela história. Mesmo assim, por um impulso quase instintivo que só quem vive no sertão consegue explicar, ofereceu sua única mula, o bem mais precioso que possuía, para que ela pudesse escapar do perigo que a perseguia. O que ele não imaginava era que, na manhã seguinte, enquanto o sol nascia, tingindo a paisagem de vermelho e ouro, o destino viria cobrar aquele gesto de bondade de forma brutal. À distância, o chão começou a tremer. Depois, o vento trouxe o som abafado de cascos, passos sincronizados e armas batendo contra os coldres. Em poucos minutos, ele viu surgir no horizonte algo que faria qualquer homem perder o ar. 500 cangaceiros armados, liderados pelo marido da mulher que ele havia ajudado a fugir. Era tarde demais para se arrepender, tarde demais para correr, e tarde demais para esconder o que havia feito. A história que começa aqui é sobre coragem, consequências inesperadas, e sobre como um único gesto pode ser suficiente para colocar um sertanejo comum diante da fúria de um exército inteiro. Se esse tipo de narrativa profunda e carregada de tensão te toca, inscreva-se no canal para acompanhar histórias assim, que revelam o sertão por trás do sertão. Antes de tudo desabar sobre ele, a vida daquele homem era simples, previsível e, de certo modo, silenciosamente dura. Ele vivia em uma pequena casa de barro endurecido pelo sol, cercada pela vastidão seca da caatinga, onde cada amanhecer exigia esforço e resiliência. Sua rotina se resumia a acordar antes do primeiro canto das aves, caminhar até o curral, cuidar da roça rala e tentar, dia após dia, extrair algo de uma terra que devolvia pouco, mas que ele respeitava como quem respeita um velho amigo. Difícil. A solidão fazia parte de seu cotidiano, mas não o incomodava. Era um silêncio que ele havia aprendido a ouvir e a decifrar. A mula, a única que possuía, era mais do que um animal. Era seu companheiro de trabalho, sua garantia de transporte, sua força e, muitas vezes, seu único apoio nas travessias longas pelo sertão. Ele a tratava com uma espécie de reverência silenciosa, porque entendia que naquela terra seca, quem tinha uma mula tinha metade da vida resolvida. Era o bem mais valioso que a pobreza lhe permitira segurar. E foi justamente nesse cenário tão singelo, tão marcado pela repetição de dias iguais, que algo extraordinário decidiu acontecer. A chegada daquela mulher, exausta, ferida, transtornada, interrompeu a monotonia como um trovão inesperado no céu limpo. Ela não carregava bagagem, não explicava nada, mas em seus olhos havia um pedido de socorro tão urgente que dispensava qualquer justificativa. Ele não sabia quem ela era, de onde vinha ou por que estava fugindo, apenas percebeu, no fundo de seu instinto, que negar ajuda seria o mesmo que condenar uma pessoa à morte. Mesmo sem compreender a dimensão do que estava prestes a desencadear, ele agiu movido por algo maior que a prudência. Entregou sua mula, sua única riqueza, oferecendo-a
ela alguma chance de escapar da ameaça que se escondia em silêncio atrás de seus passos. Do ponto de vista dele, aquilo era apenas um gesto humano, talvez até impulsivo. Mas no sertão, gestos assim nunca ficam sem consequência. A terra guarda, o vento espalha e tudo, absolutamente tudo, retorna de alguma forma. O que ele ainda não sabia era que, ao ceder a mula, cedia também sua própria paz. No sertão, cada história tem sua razão profunda. E a que estamos contando não fala apenas sobre um homem simples que ajudou uma mulher em fuga. Fala, na verdade, sobre algo muito maior, sobre a linha tênue que separa a bondade da imprudência, sobre como o coração humano pode se sobrepor ao medo e sobre o preço que, por vezes, se paga quando se escolhe fazer o que é certo, mesmo quando o mundo inteiro parece armado contra essa decisão. A essência desta narrativa está na ideia de que, em terras onde a lei é fraca e a justiça depende mais das mãos que do papel, um gesto de compaixão pode se transformar em um chamado para a própria ruína. Aquele homem não ajudou a sertaneja porque esperava recompensa, tampouco porque ignorava o risco de se envolver com desconhecidos em regiões dominadas por cangaceiros, jagunços e coronéis de temperamento volátil. Ele a ajudou porque, em sua simplicidade, acreditava que a vida vale mais quando se conserva. A capacidade de enxergar a humanidade onde muitos veem apenas perigo. Seu erro, se é que se pode chamar assim, foi acreditar que esse princípio seria suficiente para protegê-lo das consequências. A grande verdade que rege essa história é que o sertão não perdoa a inocência. Ele observa, na guarda e devolve tudo com intensidade multiplicada. E ao ajudar aquela mulher sem saber quem realmente a perseguia, ele tocou em uma estrutura de poder e violência muito maior do que imaginava. A fuga dela não era apenas um desentendimento conjugal ou uma briga comum entre marido e mulher. Era a fuga de alguém ligado, direta e profundamente, a um dos grupos de cangaceiros mais temidos da região. É nisso que reside o propósito central desta narrativa. Mostrar como um gesto nobre pode colocar um homem diante de forças que ele jamais pensou enfrentar. Revelar que por trás de cada decisão, aparentemente pequena, existe uma rede invisível de consequências que, mais cedo ou mais tarde, virá à tona com a força de uma tempestade sertaneja. E, acima de tudo, lembrar que a coragem não é ausência de medo, mas a persistência de um valor quando todo o resto parece ameaçar sua sobrevivência. Ao compreender isso, começamos a enxergar que esta não é apenas a história de um encontro inesperado, mas o retrato de um sertão, onde escolhas simples carregam destinos inteiros nas costas. Quando a sertaneja chegou à porta, daquele homem ainda agarrado ao fôlego curto de quem correu mais do que podia e menos do que precisava, algo na maneira como ela olhou em volta deixou claro que não se tratava apenas de uma mulher perdida pedindo abrigo. Havia nela uma combinação rara de medo e decisão, como se estivesse fugindo de um destino terrível, mas ao mesmo tempo consciente de que qualquer movimento em falso poderia custar sua vida. E foi justamente essa mistura, tão transparente quanto inesperada, que tocou o homem de um jeito que ele mesmo não soube explicar na hora. A compaixão que brota, sem pensar, impulsiva e humana, tomou o lugar da prudência. Ele observou as roupas dela rasgadas pelo mato seco, o rosto marcado por horas de sol. Impiedoso, os cabelos presos de qualquer jeito, como se tivessem sido arrastados pelo próprio desespero. Ela mal conseguia falar e, quando falou, sua voz saiu embargada, quase um sussurro, atravessado pela poeira que carregava na garganta. Não contou seu nome, nem pediu detalhes, apenas pediu a mula. Era evidente que aquele animal representava para ela não uma simples montaria, mas uma chance real de escapar de algo que se aproximava com a força de uma tormenta silenciosa. O homem hesitou por um breve instante. Um instante que, se tivesse escolhido de outro modo,
talvez mudasse toda a história que viria depois. No entanto, o sertão tem dessas coisas. Ele molda o caráter de quem vive nele, fazendo com que as pessoas aprendam a reconhecer urgências verdadeiras sem precisar de explicações longas. E ali, diante daquela mulher que parecia carregar o peso de um mundo inteiro nas costas, ele reconheceu uma urgência que falava mais alto de qualquer dúvida. Ao entregar a mula, ele ofereceu mais do que um bem material. Ofereceu sua segurança, sua rotina e, sem perceber, sua paz. Algo dentro dele sabia que aquele gesto poderia trazer problemas. O sertão sempre cobra, mas havia também a sensação de que negar socorro seria uma marca que jamais conseguiria carregar consigo. Assim escolheu a humanidade. Escolheu ser maior do que o medo. Enquanto a mulher montava na mula e desaparecia entre os espinhos retorcidos da caatinga, o homem ficou parado por longos minutos, observando a poeira que ela deixava para trás. Havia nela uma estranha beleza, como se aquele rastro marcasse o início de algo que ainda não tinha forma, mas já tinha peso. Ele não sabia, mas aquele era o ponto exato em que sua vida deixava de ser apenas um conjunto de dias iguais e se tornava um entrelaçamento perigoso entre destino, honra e sobrevivência. Porque no sertão, ninguém ajuda alguém assim sem que o vento leve adiante a história e sem que alguém, em algum lugar, venha cobrá-la. A noite que se seguiu à fuga da sertaneja foi, para aquele homem, uma das mais longas que já viveu. O sertão, que costuma adormecer cedo, parecia inquieto, como se também sentisse que algo grave havia sido colocado em movimento. O vento soprava de forma irregular, levantando pequenas nuvens de poeira que batiam contra as janelas de madeira, produzindo um som ritmado que, em outras ocasiões, poderia até ser reconfortante, mas que naquela noite se transformava em um lembrete incômodo do desconhecido que se aproximava. Cada estalo, cada chiado, cada sombra projetada pela chama bruxuleante da lamparina parecia carregar uma pergunta silenciosa. O que você fez? Sem sua mulá, ele se movia pela casa como alguém que perdeu um pedaço de si. Era estranho pensar que um animal pudesse representar tanto, mas no sertão, cada posse tem valor dobrado, e a mula era, além de sua força de trabalho, um símbolo de autonomia, de dignidade, de futuro possível. Doar esse bem não era trivial. Significava abrir mão da própria segurança em troca da salvação de outra pessoa. E, ainda que ele não se arrependesse do gesto, o vazio que ficou era palpável. Mas o que realmente o inquietava não era a perda da mula, era a sensação de que aquela mulher carregava consigo uma história pesada demais para desaparecer sem consequência. Ela havia fugido com urgência, com medo autêntico, com a expressão de quem já viu a morte de perto. E isso, no sertão, nunca é um bom sinal. Histórias assim não passam despercebidas. Alguém sempre procura, alguém sempre descobre, alguém sempre cobra. Durante horas ele tentou dormir, mas sua mente insistia em revisitar a cena da chegada dela. A respiração ofegante, as mãos tremendo, os olhos inquietos que examinavam o horizonte como se esperassem ver surgir a qualquer momento uma figura sombria. Ele não sabia o nome dela, mas sabia que aquela mulher guardava segredos que podiam incendiar um vilarejo inteiro. E agora, de certa forma, ele também fazia parte dessa chama. Ao mesmo tempo, algo dentro dele se debatia entre o medo e um sentimento quase orgulhoso. Orgulho por não ter sido indiferente, por ter estendido a mão mesmo quando tudo nele gritou que era perigoso. A consciência tranquila brigava com o instinto de sobrevivência, e essa luta silenciosa tomava conta do seu peito como se fosse um duelo entre a honra e a autopreservação. Em meio a essa turbulência, uma certeza cresceu dentro dele como raiz teimosa. Aquela história ainda não tinha terminado. A mulher tinha sumido entre as veredas, mas o problema que a seguia não evaporaria com o
calor do dia seguinte. O sertão não é terra de desaparecimentos simples. É terra de rastros, de poeira que denuncia passagens, de rumores que se espalham mais rápido que o vento. E cedo ou tarde, alguém chegaria procurando por respostas. Ele só não imaginava que esse alguém viria na forma de 500 cangaceiros armados, guiados por um homem conhecido pela crueldade que carregava no nome e no olhar. O amanhecer daquele dia chegou pesado, trazendo consigo uma inquietação que o homem não soube explicar de imediato. O sol ainda nem havia rompido completamente o horizonte quando ele percebeu que o silêncio do sertão estava errado. Não era o silêncio natural, aquele que precede o canto das aves e o movimento dos animais que despertam com a luz. Era um silêncio denso, parado, como se o próprio ar estivesse preso, aguardando algo temível que se aproximava. Lentamente, ele se levantou com o coração um pouco acelerado, como se seu corpo intuísse uma ameaça, antes mesmo que sua mente pudesse compreendê-la. Foi somente quando saiu para o terreiro e colocou os pés na poeira fria da manhã que percebeu um detalhe que para qualquer outro passaria despercebido, mas não para alguém acostumado aos sinais da caatinga. A terra vibrava levemente. No início, era quase imperceptível, um tremor suave, que poderia ser confundido com o vento. Mas à medida que os minutos avançavam, essa vibração se transformou em pulsação, como o bater de um coração gigantesco enterrado sob o chão seco. Ele franziu a testa, apertou os olhos e por um momento pensou que estivesse imaginando coisas. Porém, quando levou a mão até o solo, sentiu a confirmação que não queria. Cascos, muitos cascos. Uma quantidade absurda, impossível de ser apenas um grupo comum atravessando a região. O perigo se aproximava. E foi então que ele escutou, primeiro, um som ritmado, distante, como trovões abafados. Depois, metais batendo. Vozes, gritos espaçados. Era o som característico de homens armados e não de poucos. O coração dele gelou. Algo dentro dele sabia que aquilo tinha relação direta com a mulher que fugira na noite anterior e com a mula que ele havia oferecido como último gesto de bondade. Quando a linha do horizonte finalmente começou a revelar movimento, ele sentiu o ar faltar. Eram tantos mais tantos que por um instante ele duvidou do que estava vendo. Uma coluna interminável de homens cavalgava em direção à sua casa. Os chapéus de couro, os rifles pendurados, as cartucheiras cruzadas no peito e os rostos duros denunciavam sem sombra de dúvida. Eram cangaceiros, mas não um bando qualquer. Era um exército, algo que só se via quando algum líder poderoso mobilizava seus homens por um motivo muito sério. E ali, na frente da tropa, montado em um cavalo escuro, vinha o homem que mudaria o curso daquela história, o marido da sertaneja. A partir daquele instante, o que antes era apenas suspeita se transformou em certeza absoluta. Ele não havia apenas ajudado alguém em apuros, tinha, sem saber, interferido na vida de uma mulher ligada ao cangaço. E agora, o cangaço inteiro vinha cobrar a dívida. Quando a poeira levantada pelos 500 cangaceiros começou a se aproximar com força suficiente para escurecer o horizonte, o homem sentiu o corpo inteiro estremecer. Não era apenas o medo evidente de estar prestes a encarar algo maior do que sua própria existência. Era a percepção nítida de que todo sertanejo carrega consigo uma lista silenciosa de erros que jamais deve cometer. E ele tinha acabado de riscar o mais perigosos deles, meter-se mesmo sem querer nos assuntos do cangaço. Em qualquer região marcada pela violência dos bandos armados, ajudar a mulher errada poderia equivaler a assinar a própria sentença. Nos vilarejos circulavam histórias sobre o líder daquele grupo, o marido da fugidia. Diziam que era um homem que não conhecia limites quando o assunto era honra e posse. Ele tratava sua esposa como território, como extensão do seu comando, e
Quem ousasse tocá-la, ajudá-la ou simplesmente cruzar seu caminho no momento errado acabava pagando caro. Suas mãos já tinham moldado inúmeras tragédias, e seu nome se espalhava de boca em boca, como aviso, como maldição, como um reflexo fiel da brutalidade do sertão mais profundo. Nesse momento, o homem compreendeu com uma clareza quase cruel que havia cometido um erro que não podia desfazer. Não tinha perguntado nada à mulher, não tinha exigido explicações, não tinha tentado entender o que estava realmente acontecendo. Movido pela compaixão, oferecera ajuda sem saber que estava se colocando diante do maior obstáculo de sua vida. E o sertão, ainda que admire a bondade, não perdoa a ingenuidade. O obstáculo que se apresentava agora era gigantesco. Como encarar um bando daquele tamanho? O que dizer? Como explicar que apenas fez o que acreditou ser certo? No código não dito do cangaço, desculpas raramente têm valor. Ali o que impera é a força, a posse, a obediência ao líder. E qualquer interferência, mesmo involuntária, costuma ser vista como afronta direta. Junto com os obstáculos reais, vinham também os mitos que o povo, ao longo dos anos, contava ao redor das fogueiras, histórias de cangaceiros que arrancavam confissões apenas com o olhar, de homens que sabiam rastrear um culpado pelo cheiro, de líderes, capazes de prever mentiras antes mesmo que a pessoa abrisse a boca. Não importava se era verdade ou não. O medo já havia moldado a imagem daqueles homens como figuras quase sobrenaturais, e era essa aura que agora avançava sobre seu pequeno pedaço de terra, com as pernas tremendo e o coração batendo como um tambor descontrolado. Ele percebeu que não havia mais para onde fugir. O destino se aproximava montado a cavalo, armado e determinado. E ali, naquele instante, enquanto a poeira subia e o ronco dos cascos dominava o sertão, ele compreendeu. Tudo o que era seguro, previsível e conhecido havia ficado para trás. Quando os primeiros cangaceiros alcançaram o terreiro, a visão era tão avassaladora que por alguns segundos o homem teve a impressão de que toda a caatinga havia se transformado em um mar de couro, armas e poeira suspensa. As montarias relinchavam alto, nervosas, chapéus estrelados reluziam sob o sol nascente, rifles pendiam como extensões naturais dos braços de cada homem ali. Era uma cena que qualquer sertanejo reconheceria, imediatamente como mau presságio. Mas ver aquilo de tão perto tornava a ameaça quase palpável, como se a morte tivesse chegado à porta para conversar. O líder do bando aproximou-se lentamente, e cada passo do seu cavalo parecia pesar sobre o chão, como golpe de martelo. Era um homem grande, de ombros largos, barba cerrada e olhar penetrante. Quem vivia no sertão não precisava de apresentações. Aquele era o marido da sertaneja, fugitiva. Sua presença era uma história por si só. Havia rumores de que ele já enfrentara batalhões inteiros, de que dedicava a vida a comandar seus homens com mão de ferro, e que sua fúria, quando despertada, transformava vilarejos inteiros em silêncio e cinzas. Tudo nele transmitia autoridade, incontestável, o tipo de autoridade que não precisa de gritos para ser compreendida. Ao parar diante do homem simples, o cangaceiro inclinou o corpo levemente para frente. Não havia pressa em sua postura, pelo contrário, parecia saborear o momento como quem já sabe que tem o controle da situação. Ele perguntou pela esposa com uma voz surpreendentemente calma, mas essa calma tinha o peso ameaçador de uma lâmina encostada na pele. Não era uma pergunta, era um aviso. O homem sentiu a garganta secar. Não havia como mentir. No sertão, mentir para o cangaço é mais perigoso do que contar a verdade. Com a voz oscilando, contou exatamente o que tinha acontecido. A mulher chegara desesperada, pedira ajuda, e ele lhe dera a única mula que possuía. Foi uma confissão simples, curta, mas carregada com todo o peso que a sinceridade pode ter quando pronunciada diante de um inimigo implacável. O líder o observou em
Silêncio, como quem avalia uma peça de caça antes de decidir se vale a pena abatê-la. Os homens ao redor se agitaram levemente, alguns trocando olhares, outros segurando com mais firmeza as armas. O ambiente inteiro parecia prender a respiração. Então, finalmente, o cangaceiro desceu do cavalo, e o simples ato de tocar o chão transformou o clima. Era como se a terra tivesse reconhecido que algo decisivo estava prestes a acontecer. Ele caminhou devagar na direção do homem, aproximando o rosto até que seus olhos ficassem perigosamente perto. Não havia raiva visível, e isso paradoxalmente tornava a situação ainda mais assustadora. O líder murmurou. Poucas palavras, mas suficientes para deixar o homem sem chão. Você ajudou minha mulher, agora terá de torcer para que isso não tenha sido um erro para nenhum de nós. As palavras pairaram no ar como sentença. Não era exatamente uma ameaça, mas tampouco era uma absolvição. Era uma promessa velada de que o destino daquilo tudo ainda estava em aberto e que qualquer decisão dali em diante dependeria não apenas da mulher, mas do rumo que o cangaço tomaria para reencontrá-la. Após ouvir as palavras do líder cangaceiro, o homem sentiu como se seu espírito tivesse sido colocado à prova. Não havia ali insulto, não havia grito, não havia violência aberta. Mas a ameaça silenciosa era tão poderosa quanto qualquer rifle apontado para seu peito. O sertanejo percebeu que estava diante de um daqueles momentos que definem não apenas o próprio destino, mas também a memória que deixará para trás. Era a hora de decidir entre curvar-se ao medo ou enfrentar, com a coragem que brota da verdade, uma situação para a qual nenhum homem simples é realmente preparado. Ele respirou fundo. O ar parecia mais pesado que o normal, carregado da poeira levantada pelos cangaceiros e de uma tensão que vibrava como corda esticada demais. Olhou ao redor e viu os rostos impassíveis dos homens armados, viu a linha de cavalos formando quase um muro de força e selvageria, viu a paisagem esturricada do sertão que parecia observá-lo com olhos antigos, como quem aguarda para testemunhar se ele seria lembrado como covarde ou como alguém que soube se manter firme diante do impossível. Então, com a humildade de quem reconhece a própria pequenez, mas também com a força de quem não tem nada a esconder, ele tomou a única atitude que realmente podia tomar. Falou mais uma vez a verdade. Explicou que agiu movido pela compaixão, que não tinha conhecimento algum sobre quem era a mulher ou o que representava e que seu gesto não trazia consigo intenção de provocar desonra, afronta ou prejuízo. Disse que, no sertão, ajudar alguém que foge da morte é quase uma obrigação moral, uma tradição silenciosa, passada de pai para filho, que ensina que na dor alheia, às vezes reconhecemos a nossa própria humanidade. Suas palavras não eram ensaiadas, tampouco eloquentes, mas carregavam sinceridade. E sinceridade, especialmente diante do cangaço, é uma arma menos comum do que se imagina. Ele sabia que aquilo talvez não fosse o suficiente para salvá-lo, mas também sabia que mentir ou tentar se justificar com floreios só agravaria sua situação. A verdade, naquele momento, era sua única proteção. Frágil como um bule trincado, mas ainda assim proteção. Após falar, permaneceu imóvel, aguardando a resposta do líder. O silêncio que se formou ao redor parecia interminável. Os cangaceiros, antes inquietos, agora observavam com curiosidade contida. Era como se todos eles estivessem esperando para ver o que aconteceria com aquele homem que ousava se manter firme, sem bravata e sem desespero. E aqui reside o ponto principal dessa parte da história. Diante do impossível, diante do medo que encurva até os mais fortes, ele escolheu se apoiar na verdade e na dignidade. No sertão, nem sempre isso salva. Mas muitas vezes é o que determina se um homem será lembrado com respeito. O silêncio que caiu sobre o terreiro após as palavras sinceras do homem era tão intenso que parecia que até os
Pássaros haviam decidido parar de respirar. O líder cangaceiro permaneceu imóvel por longos segundos. Segundos que para o homem pareciam uma eternidade inteira. Ele não sabia se estava prestes a ouvir sua liberdade ou sua condenação, mas sentia que qualquer que fosse o resultado, aquela era a última chance que tinha de ser lembrado por quem realmente era. Não um herói, não um rebelde, mas um sertanejo comum guiado pela humanidade rara que o sertão por vezes tenta apagar, mas nunca consegue destruir completamente. O líder finalmente ergueu os olhos para os seus homens e fez um gesto simples, quase imperceptível. De imediato a tropa relaxou levemente as rédeas, diminuindo a tensão que dominava o lugar como uma corda esticada prestes a arrebentar. Depois voltou-se ao homem e, em voz baixa, mas firme, disse algo que jamais sairia da memória dele. O sertão conhece quem é de verdade. Você fez o que achou certo. Se ela merecia essa ajuda, isso não cabe a mim decidir agora. Aquela frase, embora ainda envolta em incerteza, não trazia a sentença de morte que ele temia. Pelo contrário, era quase uma concessão inesperada, vinda de um homem que raramente perdoava. O líder explicou que seguiria em frente com seus 500 cangaceiros, rastreando a mulher até encontrá-la, e quando isso acontecesse, o destino dos envolvidos seria resolvido de acordo com o que ela contasse. Se você mentiu, Deus que cuide do seu corpo, porque eu cuidarei da sua alma, disse ele sem elevar a voz. Mas se ela confirmasse que recebeu ajuda sem qualquer intenção oculta, então ele deixaria aquele homem seguir sua vida em paz, ainda que sem a mula que lhe servia de sustento. Ao montar novamente no cavalo, o líder olhou uma última vez para o sertanejo, e por um instante, seus olhos, tão duros, tão castigados pelo tempo e pela violência, pareceram reconhecer algo raro. Um homem que não se escondeu atrás do medo. Quando a tropa partiu, levantando outra nuvem de poeira, que engoliu o horizonte, o homem sentiu as pernas fraquejarem. Ele se apoiou na parede de barro de sua casa, deixando que o coração retomasse o ritmo natural, enquanto a caatinga aos poucos voltava a respirar. Não houve aplausos, não houve presentes, não houve milagres. O sertão não recompensa gestos de bondade com facilidades. Ele apenas devolve ao homem o que o homem oferece ao mundo. Naquele dia, o sertanejo descobriu que, mesmo diante de uma força esmagadora, sua honestidade e sua coragem haviam sido suficientes para mantê-lo vivo. Não sabia o que o futuro traria, não sabia se a mulher seria encontrada, nem o que ela diria quando finalmente encarasse o marido, mas sabia que ao final havia permanecido fiel à única coisa que realmente tinha, sua dignidade. E é isso que essa história deixa como reflexão. Na vastidão seca do sertão, onde armas, homens e injustiças se cruzam com a mesma frequência que os ventos, ainda existe espaço para um gesto puro e para as consequências que dele nascem. A vida não é fácil, nunca foi, mas a coragem de fazer o certo, mesmo quando ninguém está olhando, é o que separa aqueles que apenas sobrevivem daqueles que deixam marcas silenciosas no mundo. Se essa história te tocou de alguma forma, apoie nosso trabalho deixando um super thanks ou se inscrevendo no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo narrativas profundas como essa que revelam a alma escondida do sertão.